Eu sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas. Para mim, não passavam de invenções exageradas, criadas para atrair turistas e alimentar a imaginação das pessoas. Eu ria de amigos que falavam sobre sentir presenças ou ouvir vozes em lugares antigos, achando que tudo não passava de sugestão. Mas isso mudou na noite em que fiquei no hotel St. Gregory. Era uma viagem de negócios, e para meu azar, o único hotel disponível na cidade era aquele prédio antigo, que parecia ter sido retirado de um filme de terror. O St. Gregory tinha uma fachada imponente, mas claramente decadente, com janelas sujas e um letreiro quase apagado que rangia ao vento. Assim que entrei, fui recebido por um recepcionista de rosto pálido e olhar distante. Ele me entregou a chave do quarto 213 sem dizer uma palavra sequer. Seus olhos escuros me acompanharam enquanto eu subia as escadas rangentes até o segundo andar. Algo naquele olhar me perturbou, mas preferi ignorar, atribuindo minha inquietação ao cansaço da viagem. O quarto 213 parecia comum à primeira vista. Móveis velhos, paredes amareladas pelo tempo e uma janela que dava para um beco escuro. Mas havia um cheiro estranho no ar, algo entre mofo e algo que não conseguia identificar, um odor que me enjoava e deixava minha mente inquieta. Tentei ignorar, liguei a televisão, mas o chiado estático me fez desligá-la em poucos minutos. Foi ali, naquele momento, que senti pela primeira vez a sensação de estar sendo observado. Era como se algo ou alguém estivesse ali, no canto do quarto, me espreitando. Meu coração acelerou, e uma fina camada de suor cobriu minha testa. Tentei me convencer de que era apenas imaginação, mas a sensação persistia, tornando o ar ao meu redor mais denso, quase palpável. Essa foi apenas a primeira de uma série de estranhezas que aconteceriam naquela noite, uma noite que jamais esquecerei. Tentei ignorar a sensação de ser observado e me joguei na cama, na esperança de que o cansaço vencesse o desconforto e eu finalmente conseguisse dormir. Mas o sono não vinha. O quarto parecia cada vez mais sufocante, e o silêncio era interrompido por pequenos sons que me faziam estremecer. Era como se o próprio hotel estivesse vivo, sussurrando segredos que eu não queria ouvir. Ouvi passos vindos do corredor. Eram leves, quase imperceptíveis, mas o suficiente para me deixar alerta. Tentei me convencer de que eram apenas outros hóspedes, mas algo não parecia certo. Os passos não tinham direção, eram como se alguém estivesse vagando sem rumo, perdido. Então, um som ainda mais perturbador, um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia ecoar diretamente no meu ouvido, mesmo eu estando sozinho no quarto. Meu coração martelava no peito. Pulei da cama e fui até a porta, abrindo-a de uma vez, esperando encontrar alguém ali, mas o corredor estava deserto. A luz fraca e amarelada das lâmpadas antigas não revelava nada além de sombras alongadas. Voltei para o quarto, tentando acalmar a mente. Devia ser o cansaço, apenas isso. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Quando entrei novamente no quarto, algo estava diferente. A cadeira, que antes estava no canto do cômodo, agora estava de frente para a cama, como se alguém a tivesse movido enquanto eu estava fora. Fiquei parado, sem saber o que pensar. Meu sangue gelou. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e meu estômago se revirou. Era impossível. Eu estava sozinho, trancado por dentro. Não podia ser real, mas ali estava, a cadeira me encarando como uma testemunha silenciosa de algo que eu não conseguia entender. Tentei racionalizar, convencer-me de que eu devia ter me enganado, mas a incerteza estava plantada na minha mente, crescendo a cada segundo. Tentei deitar novamente, mas meus olhos não se fechavam. Cada som, cada sombra que se movia com a brisa noturna me fazia saltar. Eu estava preso em um estado de vigília constante, sem conseguir relaxar. Foi então que ouvi o barulho mais nítido até então, a porta do armário se abrindo lentamente, com um rangido agudo que cortou o silêncio como uma faca. Virei o rosto, o coração disparado, e vi a porta do armário meio aberta, revelando a escuridão lá dentro. O que quer que estivesse naquele hotel, estava mais perto do que eu imaginava. Eu estava paralisado, o olhar fixo na porta do armário que agora estava entreaberta. A escuridão dentro dele parecia mais profunda do que a do próprio quarto, como se houvesse algo além, algo que não deveria ser visto. Meu corpo inteiro tremia, e eu podia sentir cada batida irregular do meu coração.
A sensação de ser observado se intensificou, transformando-se em uma certeza. Eu não estava sozinho naquele quarto. Então, veio o som. Uma respiração ofegante, lenta e pesada, vindo de dentro do armário. Não era minha. Meus pulmões pareciam incapazes de funcionar, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado denso demais. Tentei me mover, mas era como se meu corpo estivesse preso, enraizado no lugar pela pura força do medo. A porta do armário se abriu um pouco mais, rangendo em protesto, e a escuridão pareceu se derramar pelo chão do quarto, rastejando em minha direção. Eu podia ver algo emergindo de lá de dentro, uma sombra que tomava forma, um contorno humanoide que se movia com uma lentidão aterradora. E então, eu a vi. Uma mulher. Ela era pálida, de uma palidez doentia, quase translúcida, como se sua carne tivesse sido drenada de vida. Seus olhos eram buracos negros, profundos, vazios, sem qualquer traço de humanidade. Sua boca se contorceu em um sorriso grotesco, revelando dentes afiados e sujos, como os de um predador que acabará de se alimentar. Ela se levantou lentamente. Seus movimentos eram acompanhados por um rangido baixo, como se seus ossos estivessem se arrastando contra a própria carne. Cada passo que ela dava em minha direção fazia o chão render de forma inquietante, como se o próprio hotel estivesse reagindo à sua presença. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa, sufocada pelo medo. Minha mente gritava para eu correr, sair dali, mas meu corpo não respondia. Eu estava preso, paralisado, observando aquela figura sombria se aproximar cada vez mais. Quando ela finalmente parou ao lado da cama, inclinando-se sobre mim, senti seu hálito frio contra o meu rosto. Era um frio que parecia vir de um lugar muito além deste mundo, algo que não deveria existir. Este é o meu quarto, ela sussurrou, com uma voz que parecia o próprio vento uivando em uma caverna. Era um som que carregava dor, raiva e uma eternidade de sofrimento. De repente, a escuridão a envolveu por completo, e o mundo ao meu redor desapareceu em um turbilhão de sombras e sussurros. Eu senti como se estivesse caindo, sendo puxado para um lugar de onde não haveria retorno. E então, tudo ficou preto. Quando recobrei os sentidos, estava deitado no chão do quarto, completamente suado e tremendo. A luz fraca do amanhecer filtrava-se pelas cortinas, e a escuridão que havia me envolvido durante a noite parecia ter se dissipado. Levantei-me, atordoado, com a cabeça girando, tentando entender o que havia acontecido. A cadeira estava de volta ao canto, como se nunca tivesse sido movida. Mas eu sabia, em algum lugar profundo dentro de mim, que o que havia visto e sentido não era fruto da minha imaginação. Ainda assim, queria acreditar que tudo não passava de um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço. Peguei minhas coisas rapidamente, com as mãos tremendo, e saí do quarto o mais rápido que pude. Desci as escadas sem olhar para os lados, sem querer ver se havia mais algo me observando, me esperando nos cantos escuros do hotel. Quando cheguei à recepção, o recepcionista não estava lá. O balcão estava vazio, como se ninguém tivesse estado ali em anos. Deixei a chave sobre o balcão e saí, sem olhar para trás, com o coração ainda acelerado. Durante os dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu no hotel St. Gregory, mas as imagens daquela mulher, o cheiro, a sensação de que algo me observava, tudo isso continuava a me assombrar. Não conseguia dormir direito, sempre acordando no meio da noite, suando frio e sentindo como se alguém estivesse me observando. Foi então que, em uma tentativa de encontrar alguma explicação, decidi pesquisar sobre o hotel. Descobri que o quarto 213 tinha uma história sombria. Há muitos anos, uma mulher havia sido encontrada morta ali, enforcada na cadeira, a mesma cadeira que parecia se mover sozinha naquela noite. Ela era uma hóspede regular do hotel, que, dizem, foi abandonada por seu amante, consumida pelo desespero, tirou sua própria vida. Desde então, inúmeros relatos surgiram sobre o quarto 213, sempre envolvendo a aparição da mulher e acontecimentos inexplicáveis. Mas o que realmente me aterrorizou foi a descoberta final. Em uma das matérias que encontrei, havia uma nota recente. O recepcionista do hotel St. Gregory, o Sr. Thomas, havia sido encontrado morto em circunstâncias misteriosas apenas alguns dias antes da minha estadia. Aparentemente, o hotel havia sido fechado para investigações logo após sua morte. Eu sabia que havia algo de errado com aquele homem, seu olhar vazio,
o jeito como me entregou a chave. Agora tudo fazia sentido, ou pelo menos, o mais próximo de um sentido que algo assim poderia ter. Enquanto escrevo este relato, sinto a mesma sensação de ser observado, como se algo estivesse atrás de mim. Tento ignorar, mas o som da cadeira se arrastando pelo chão, cada vez mais perto, não me deixa esquecer. Eu sei que ela está aqui, comigo, e que não importa onde eu vá, não há como fugir. O quarto 213 é apenas o começo.